Hoje é sábado, dia 19 de junho de 2021. O programa 60 Minutos está entrando no ar para mais uma super entrevista. Primeiramente, quero agradecer ao senhor, à senhora, você, garoto, garota, você que está aí tirando um tempinho para hoje prestigiar-nos aqui com a sua audiência. E o WhatsApp da rádio está aí à sua disposição, 99630 2184. Se quiser passar alguma manifestação sua sobre os assuntos que sejam pertinentes ao que nós vamos conversar. Está aqui comigo o Darlan André Giuliani, médico veterinário, vereador de São Bento do Sul. Darlan, primeiro, muito boa tarde, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui comigo hoje. Boa tarde, Luzardo. Boa tarde quem nos acompanha pela Rádio São Bento. É um prazer imenso, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. E espero que a gente possa desenvolver um bom e agradável bate-papo aqui. Aliás, é bom e agradável você estar numa posição hoje que você não vai ter como ser sempre, né? Como vereador. Exatamente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas antes, você já esteve aqui na Rádio São Bento, já participou de algumas entrevistas, com o saudoso Osnildo, inclusive. Mas eu gostaria de saber, e o ouvinte também, quem é Darlan André Giuliani, de onde ele vem, como ele chegou a São Bento, ou se é de São Bento do Sul, por que optou pela veterinária. Fala um pouco de você antes para a gente se apresenta aí para a comunidade são bentense. Então, Luzardo, eu nasci numa cidade do meio oeste aqui de Santa Catarina, chamada Piratuba, muito conhecida pelas águas termais, sulfurosas, águas quentes que fluem das rochas que tem lá. Com 2 anos e meio, minha família se mudou para Concórdia. Meu primeiro irmão e os dois seguintes após mim são concordienses e eu que me perdi, vim nascer em Piratuba, né? Fiquei em Concórdia até os 18 anos de idade, quando eu saí de Concórdia para cursar a faculdade em Pelotas, na Universidade Federal de Pelotas. Essa paixão, essa coisa por animais, eu digo assim que para mim é uma coisa de alma. Eu me recordo da minha nona, a paterna, né? Que como a gente era criado no interior, na colônia, e ela tinha um carinho muito grande, assim, pela sensibilidade que eu tinha com os animais, pela compaixão propriamente dito, porque isso vem desde pequeno. Então, quando a gente ia, por exemplo, assim, abater um animal em casa, né? Que lá a gente tecnicamente falava de carnear, a preocupação da minha nona era sempre assim: tirem o Darlan de casa, né? O Darlan é aquele que tinha aquela pena, é o que chorava. E tanto é que tem uma história muito muito engraçada, que eu digo assim que a referência para os meus tios apresentarem o Darlan, que eu era sou um dos netos mais velhos da parte da família, um dos sobrinhos mais velhos, que um dia a minha tia mais nova, assim, eu fui apresentado para ela, assim, meu tio falou assim: esse é o Darlan. E ela falou assim: você que chora quando né, mata um bichinho, né? Então, aquilo ficou meio que dentro de mim, assim, por que essa referência? Não é que eu chorava porque matava o bichinho, não, a questão da compaixão, assim, de tentar, assim, talvez defender aquele que tecnicamente não é inferior aos olhos da maioria, mas na verdade, assim, ele só não tem voz, né? E tentar mudar né, um pouquinho aquela visão do excesso do consumismo que a gente tem em relação à alimentação dos animais em si, né? Fazer eles virar fonte de alimento, né? Eu nunca simpatizei muito com isso, acho desde criança. E acho que isso é meio que nato, é uma coisa que eu trouxe comigo, impregnada no meu espírito, e eu vim aqui para desenvolver um pouquinho melhor isso, né? Mas hoje você consegue não se alimentar dos seres vivos? Na maioria dos dias, sim. É um trabalho lento. Trabalho lento, porque assim, ó, a Concórdia, por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar, dos 14 aos 18, tudo era Sadia lá. Lá está a matriz da Sadia, a fundadora desse grande rede de frigoríficos. Então eu trabalhava lá e eu tinha um trabalho paralelo com eles, que era ser irônico, né? Analista sensorial, né? Eu era aquele cachorrinho treinado, um dos cachorrinhos treinados que a Sadia tinha na época lá, para provar o produto e dizer se ele estava dentro da qualidade ou não, né? E eu fiz o caminho completamente inverso, né? Eu via todo dia, assim, 130 mil galinhas serem abatidas, 3.500 suínos serem abatidos, né? E hoje eu não
não consigo mais, não é mais, né? Então você trabalha isso, não é um trabalho assim de um dia para o outro, você vai trabalhando, vai tirando o excesso. Por exemplo, assim, churrascaria, eu não vou, né? E o que eu assisto numa churrascaria, por exemplo, assim, garçom, olha, essa carne tá durinha, essa carne tá assim, tá assada. Pelo menos eu nunca tive a oportunidade em casa de reclamar se a carne estava dura ou mal passar, né, mal assada, coisa assim. A coisa lá em casa era muito regrada, né? Era um bife para cada um e deu, né? Um pedaço da carne da galinha para cada um e deu. Então eu acho um exagero aqueles pratos que você olha, os famosos cemitérios, né, nas Sim. mesas de restaurante. Eu acho aquilo assim um desperdício diante de um mundo que ainda permite que um semelhante teu passa fome, né? Nós falamos de 12,5% da população humana passa pelo menos 24 horas por dia sem fazer uma refeição. Isso é bem considerável. De cada 3 quilos de alimento que a gente produz, ah, é desperdiçado, né? Esses 2 quilos que sobram alimentam 87,5%. Quer dizer que aquele que a gente joga fora alimentaria os 12,5 que passam fome e ainda assim sobraria alimento, né, para que a gente pudesse não viver esse sofrimento, né? Porque só respeita e só é empático aquele que consegue se colocar no lugar do próximo sem ocupar o lugar dele, porque ele tem o lugar dele. A gente precisa assim sentir ele, né? Para a gente ser empático com essas questões sociais assim do passa fome, passa frio, até pela questão assim, aquele é viciado, não é viciado. Eu tento, assim, como cristão, fazer essa parte, né? Agora, você mencionou as churrascarias, mas nós não precisamos muitas vezes nem sair de dentro das nossas casas, né, para observar o desperdício que nós promovemos com o alimento. Sim, sem sombra de dúvidas. Eu acho, assim, que se a gente passar, por exemplo, ali no nosso lixão, ou ir até na usina de reciclagem, assim, a gente vai ver que infelizmente, a gente é mal educado nesse quesito, né? Ela de se lamentar, mas é a verdade. A gente é mal educado para isso, né? Prepara mais alimento do que necessita, absorve só aquilo que acha que é o suficiente e o restante vai, sem dúvida nenhuma, para o lixo. Exatamente, bem isso mesmo. Uma pena, mas enfim, faz parte. Como você veio parar aqui em São Bento? Então, eu me formei em 99 e eu tinha uma ânsia, uma vontade muito grande de continuar estudando. E quando a gente vai estudar assim num órgão público assim, você segue o estudo de manhã, de noite, de tarde. Lembro que tinha semestres que eu tinha estudo à noite e você conta com o apoio da família, né? Só que eu me formei em setembro. E em novembro meu pai sofreu um acidente muito grande, né? Um acidente de carro que teve um desfecho assim de 12, quase 13 anos depois disso, até que acabou com o desencarne dele. E ali eu vi que o meu patrocínio foi, né, bueiro abaixo, né? Pegou aquelas águas de chuva torrenciais e se mandou. Então eu precisava, assim, conciliar a coisa, assim, me manter, né? Me manter com as minhas necessidades de vestir, de pagar livros e estudar ao mesmo tempo. Na época nós não tínhamos tantos lugares com pós-graduação, especialização, e o mais próximo meu seria Curitiba. Só que eu morava em Concórdia, né? Estava trabalhando em Joaçaba, uma cidade ali do lado, e por coincidência um dia eu achei um anúncio no Diário Catarinense. Eu tinha uma mania minha que era recortar as tirinhas do Gatinho Garfield, né? Que eram umas piadinhas assim de 3 quadrinhos. Eu fui recortar essa tirinha e achei um anúncio que era do Canil do Rantames, né? Que não está mais aqui, está em Joinville e Jaraguá, pedindo um veterinário. Daí eu fui pro mapa ver onde que era São Bento, ver onde que era Curitiba, né? 90 quilômetros, ficava fácil, eu conseguiria estudar, trabalhar. Mas até então eu nunca tinha ouvido falar em São Bento do Sul, né? Embarquei no ônibus e parei na rodoviária aqui, né? E aqui eu estou já há 21 anos, né?
sem interesse, perspectiva, expectativa ou projeto de deixar a cidade? Não, só a hora que chegar a vez de eu ir pro crematório. Quase chegou, né? Quase chegou, Recentemente quase quase chegou. chegou. Aí eu estava conversando com o Darlan, o problema não é a gente desencarnar já, né? Não, Mas é que a gente quer ser abraçado por Jesus lá no final, mas o exatamente. concorrente está ali esperando Tá esperando. para você sair da balança, ó, te pesou mais aí as vontades do concorrente. Então, como é que foi atravessar essa estrada da Covid-19? Na verdade, assim, Luzardo, eu lembro que logo em seguida usei a palavra livre da Câmara para falar sobre isso, e eu vejo assim que nós, como cidadãos, a gente tem que aquela velha mania de brigar por coisas assim fúteis, né? E eu vou dizer assim, ó, que eu esperava que a gente não fizesse política em cima do momento que a gente está vivendo. E não falo do Brasil, eu falo isso mundial. Tá? Infelizmente, o egoísmo, a vaidade, a ganância, elas acabam corrompendo a alma humana. E eu falo corrompendo porque, assim, eu acredito piamente que Deus não nos criou assim. Se eu me tornei corrupto, eu aprendi a ser corrupto, né? Eu aprendi a ser preconceituoso. Deus não me criou preconceituoso. Então, se eu aprendo uma coisa, eu posso desaprender, né? E isso tá ligado com a questão de evolução. Então também a gente ouvia muito isso, tome tal coisa, não tome tal coisa, sou a favor por conta disso, não sou a favor por conta daquilo, tem estudos, não tem estudos falando desse tratamento. E eu falei assim, ó, que eu rogo a Deus que quem fica discutindo não pegue esse vírus, não pegue essa virose, e que quem pegar decida o que quer fazer. Porque você entra dentro de uma doença que tem dois caminhos, ou você se cura ou você desencarna, não tem outra opção. Não tem meio termo para ela. Então você fica assim, ó, no meu caso, eu fiz um quadro de, quando eu saí do processo viral, que eu entrei no processo inflamatório, o meu organismo criou um processo inflamatório muito alto, né? Eu lembro assim que os exames cada vez mais altos os resultados assim, e você vê todo dia você apagando um pouco, né? Você vê a tua saturação baixando todo dia, você vê que você fica cada vez mais cansado, você vê cada vez perdendo peso, mesmo que você se alimente, você perde muito peso, muita tosse, daí você entra nas indicações, deite de bruço, fique deitado de bruço de manhã, deitado de noite, e tu vê que nada resolve, né? A febre, para mim a febre, ela durou 11 dias, né? Foram 11 dias de febre, e eu via todo dia, assim, eu me apagando um pouquinho, né? E quando eu cheguei no meu limite, quando eu sentei em cima da corda, assim, eu lembro que um dia eu fiz, a vereadora Zuleika me mandou uma mensagem, na mensagem dizia assim, ore, confie e espere. E eu fiz uma prece e eu tive a ansiedade de que aquilo se concretizasse assim, e parece que alguma coisa veio na cabeça assim e disse assim para mim, você orou, agora confie e espere. E assim, eu dei um giro de 360 graus de um dia para o outro, assim, sabe? Assim, bem quando tinha que ser dado esse giro, assim, porque se eu baixasse um número daquilo, eu hospitalizava, né? E graças a Deus, assim, eu não precisei disso, assim, mas foi ali, na corda bamba mesmo da coisa. Batendo na trave. Na trave, literalmente, assim. E assim, Darlan, muitas pessoas que estão passando ainda por essa estrada, tu sabe que tem doenças como o câncer, por exemplo, ela judia muito da família em volta, né? Exatamente. E a Covid-19 também está judiando muito da família no entorno. Talvez essa motivação que a Zuleika te deu, né, que foi uma motivação para mergulhar um pouco mais naquilo que a gente hipocritamente prega como fé. Sim. E a gente, raramente a gente alcança. Não seria esse o momento para você? Foi um momento assim de você fortalecer o que você já tinha, ou descobrir o que faltava, ou direcionar de fato assim a tua energia, né, espiritual para você se concentrar. Não, eu vou conseguir. Está faltando isso de repente para as famílias parar de sofrer um pouco,
e concentrar energia para aqueles que estão passando pelo caminho difícil? Olha, Luzardo, para mim foi um fortalecimento, né? Ali eu pude testar tudo aquilo que eu estudo como filosofia, não é religião, é filosofia, porque eu sou espírita, né? E aí eu vi a importância do que realmente se dá, que a gente deveria dar da vida, né? Por quê? Eu não tenho ninguém da minha família aqui, a minha família mais próxima está a 400 quilômetros. Eu me vi sozinho, literalmente sozinho dentro de uma casa, com um zoológico quase lá fora, particular, para alimentar. E teve um dia que eu confesso para você, assim, que eu precisei sentar, assim, andar pela minha casa e sentir, de fato, o que eu estava vivendo, porque eu tenho algumas particularidades minhas, assim, eu gosto de coisas antigas, então eu tenho uma coleção de porcelanas de 1900 e Guaraná com rolha lá em casa, né? Então eu preciso sentir, assim, tudo aquilo que tinha um certo valor para mim, que peso ele tinha naquele dia, naquele exato momento, se eu viesse a desencarnar e deixar aqui. E eu vi que eu estava leve, tranquilo em relação àquilo, tranquilo em todo o bem material que eu possuo. Daí é lógico que eu fui falar com os animais que eu tenho lá em casa, assim, que... para sentir também, porque eu tenho um apego muito grande neles, assim, e eu lembro que eu conversava com eles, tipo assim, olha, talvez amanhã o papai 1 não está mais aqui, mas vai ter o papai 2 que vai cuidar de vocês, aquela coisa toda. E se o papai 2 não conseguir cuidar completamente de todos vocês, ele vai encaminhar vocês para alguns outros lares e que vai ser para pessoas assim que vão cuidar bem. Mas eu confesso assim, ó, que a gente acorda naquele automático nosso e trabalho, quero o melhor carro, quero o melhor celular, eu vejo essa juventude perdida, sabe, que é o melhor tênis, que é o melhor celular, daí o celular troca um novo, que é o novo, e nessa hora eu vi que como me fez falta, assim, a família na volta. Mas eu tive amigos, né, eu lembro, assim, de uma amiga minha, a Tânia um dia... ela pediu assim, até me emociono. Ela pediu pra mim assim, que tal um alimento diferente hoje, assim, o que você gostaria de comer, uma pizza ou uma sopa? E eu, naquela vontade de uma sopa, né, pensei, pô, mas será que eu vou falar sopa, né, pizza? Ela ligaria ali, encomendaria e mandaria pra mim, né, seria mais fácil. Eu falei, Tânia, se você não se importar, eu gostaria de uma sopa, né? E ela veio lá em casa, assim, com uma panela de pressão, assim, quase 1 hora depois, com uma sopa muito gostosa, né? Só passou por cima do portão, tava, assim, cuidando muito, bem isolado, né? Teve o pessoal, por exemplo, do meu centro espírita, do Chico Xavier, que um dia eu pedi, gente, eu preciso de Gatorade, eu preciso de frutas, eu preciso disso. A Léo, a presidente da APA, né? Associação Protetora de Animais. Léo, eu preciso de fruta, eu preciso de verduras, né? Então, assim, nessa hora eu vi que os amigos verdadeiros tomaram o lugar da minha família, né? Que eu percebi que família, às vezes, ela se estende um pouquinho. E eu comecei a ver mesmo, assim, o que a gente dá importância. O meu time de futebol ganhou, a gente sai que nem uns loucos na rua, comemorando isso, aquilo. Mas eu brinco que na segunda-feira eu vou chegar lá no meu trabalho e as contas vão estar lá para me pagar, não mudou nada, né? A gente supervaloriza determinadas coisas que não dão aquele real retorno para nós, pelo menos não aquele retorno que faz você crescer, que faz você evoluir, né? E é isso que a gente deveria voltar a valorizar nós como um todo, como sociedade, como irmãos de criação, né? E eu me perguntava assim, quantas pessoas talvez vivem essa situação minha, né, que estão com Covid dentro de casa e não tem alguém para olhar para eles, né? Então, assim, é uma reforma, né? É um crescimento assim, para mim forçoso e que vem para te melhorar mais, assim, sabe? Para você questionar certas coisas. Que seria tão bom se a gente fizesse essa loucura pelo time de futebol e na segunda-feira o time tenha feito um Pix na nossa conta. Ou para uma conta de uma instituição assim né, Realmente precisa. que realmente precisa. Nada contra, eu entendo que é uma profissão, né? Eu entendo que eles precisam, necessitam, mas assim, dentro de um balanço, né? Dentro de um peso proporcional, Sim. não do que a gente está acostumado a ver. Não falo só do futebol, né? Falo desses exageros que a gente vê assim, né? Com tudo, às vezes a luxúria de um carro, a luxúria do supérfluo, né? Nesse quesito, né? E aí você vê a desproporcionalidade. Aí quando você olha
Não precisamos ir lá para o Nordeste, né, Darlan? Tu sabe que, inclusive, em São Bento tem gente passando dificuldade. Sim. Né? Por E eu me mais... questionei isso, né, Luzardo, assim, por exemplo, assim, eu lembro que um dia alguém lá na Câmara mencionou, olha, nós temos a Terezinha Dibas, a vereadora Terezinha Dibas, líder de governo, falou que nós estávamos, que o pessoal da Secretaria de Assistência Social estava com dificuldade, precisando de ajuda, porque nós tínhamos mais ou menos 900 famílias em São Bento do Sul, passando por necessidades, né? Um necessita um pouquinho mais de alimento, outro talvez de uma fralda, de alguma coisa assim. E para mim, assim, na hora eu pensei assim, nossa, mas as empresas estão pedindo, né, a funcionários, estão fazendo mutirão, por que que a gente não vai trabalhar, né? Quer dizer, nada empático, assim, é o meu primeiro pensamento, né? Depois você vai ver, assim, que aquele pai, aquela família, né, que tem 5, 6 filhos, né, às vezes até mais, a mãe teve que largar o emprego para ficar com as crianças, porque as escolas estão fechadas, a creche está fechada, né? E só o salário do pai não dá conta. Não dá conta, né? E também, ao mesmo tempo, tu encontra aquela pessoa que diz assim pra você, mas por que teve 5, 6 filhos, 10 filhos? Gente, o problema, assim, agora é a gente pensar assim, essas crianças já existem, elas estão ali e o estômago dela dói de fome. Como o meu dói, o dela dói de fome, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. O que nós vamos fazer? Ok, vamos ajudar, vamos fazer um aporte de alimento, de roupas, né? Vamos ver quais são as necessidades. Mas o que a gente pode fazer além disso, né? Para que não tenha mais outro casal que tenha ter 10 filhos e não tem necessidade. Vamos trabalhar com educação, vamos lá orientar, vamos, né, encaminhar talvez essa família para assistente social, para que ela possa dar uma orientação em relação a isso. Porque de crítica não se resolve nada. Né? De ficar sentado no sofá atrás de um computador ou mesmo num celular, entrar nessa terra onde não se tem dono, né, que é Facebook, WhatsApp, Instagram, coisa assim, só meramente criticando não resolve. Eu sempre disse assim que todo ser humano, na minha concepção, deveria fazer duas coisas, né? Uma delas seria a terapia, para poder se encontrar, né? Se descobrir realmente quem ele é, como individualidade, e a outra seria trabalho voluntário. Eu não acho que eu vim aqui a bel prazer, tá? Eu não acho isso. Eu sempre digo assim, olha, meu nono foi uma criança que teve um dia de vida, teve 10 anos, 20, casou, foi pai, foi nono e não está mais aqui. Meu pai também foi uma criança de 10 dias, um dia de vida, 10 anos, casou, foi pai e foi nono e hoje também não está mais aqui. Qual é esse propósito, né? Ou por que nós temos que vir para cá? Então eu não me permito vir para cá a bel prazer. E eu sempre falo isso, né? Às vezes você vai fazer um trabalho voluntário em alguma coisa, alguém vem te criticar, mas você trabalha com animais, tem tanta gente morrendo de fome, ok, né? Passando fome ou passando frio. Sim, eu trabalho com animais porque eu simpatizo com animais, né? E você que simpatiza com o ser humano, o que você faz com ele? Né? Eu acho assim que se a gente não criticasse tanto e se cada um fizesse um pouco, né? Eu acho assim que a gente moveria o mundo e moveria ele numa energia do bem, para dentro do bem, né? Aquela coisa que aquele repórter um dia foi entrevistar a Madre Teresa, né, de Calcutá, e falou assim que diante do sofrimento da humanidade, diante de tanta gente passando fome no mundo, que o trabalho dela era uma gota de água no oceano. E ela, dentro daquela humildade, simplicidade dela, assim, completamente desprovida do materialismo, né, olha para esse repórter e fala assim, mas esse oceano, sem essa gota de água, ele seria menor, né? Então, eu acho que essa questão, essa visão que eu coloco, esse lema que eu levo para mim, assim, ó, de terapia e trabalho voluntário, eu acho que todo cidadão deveria exercer. Eu não falo assim, às vezes, só de você, sabe, se doar, assim, usado com material, com dinheiro, com alimento. Uma vez eu liguei para um asilo, eu tenho uma vontade dentro de mim, assim, que seria fazer uma casa de repouso para idosos, né? E eu liguei para um asilo de Joinville, assim, era Natal, lembro que era perto do Natal, que a gente também tem o hábito de achar, né? Fizemos uma campanha linda no Natal, isso, aquilo, como que o necessitado só fosse comer no Natal, né?
E o resto do ano eles não, né, como se eles não existissem mais. E foi no Natal, sim, e eu pedi assim para eles, olha, quantos idosos tem aí? Eu queria mandar um presente para cada um deles, e eu quero saber se tem algum que tem uma necessidade mais especial, tipo assim, não, uma intolerância à lactose, uma coisa assim. E o que eu ouvi da atendente foi o seguinte, moço, você tem uma tarde assim da sua semana livre? Tem, geralmente o domingo, é o único dia que eu digo assim que eu posso ser gente, né? Que é o dia que eu me liberto de tudo, assim. Fico em casa, não de pé no chão, aquela coisa, fazendo comida, fazendo pão, né? Me sentindo mais normal do que o habitual do dia a dia. Falei, tem um sábado à tarde, domingo à tarde, assim. Ela falou assim pra mim, se você puder vir aqui, sentar, jogar dominó com um deles ou com um grupo deles, vai ser o melhor presente que você possa dar para eles. Eu, nessa hora, me senti tão pequeno, assim, tão meio que insignificante, né? Porque a gente percebe muita gente falando assim, o pai é tão ausente de dentro de casa, a mãe é tão ausente porque a mãe trabalha bastante, porque a mãe e o pai quer dar para você o que eu não tive, ou aquilo que, né, que me faltou. E eu questiono assim, será que essa criança talvez não queria um pouquinho mais da companhia desse pai, um pouquinho mais da companhia dessa mãe, né? Será que o essencial não seria isso? Porque o que me pediram no asilo foi companhia. Não pediram roupa, não pediram comida, não pediram chocolate, nada. E ali também pesou para mim, assim, quais são os reais valores meu como indivíduo, né? Como vida, como oportunidade de reencarne desde do meu nascimento aqui até o dia que eu vier a desencarnar. Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? Então, acho assim que, pegando o gancho da Covid, para mim, essa questão de ser presente, para mim, ele acentuou um pouquinho mais, assim, somado com essas coisinhas que eu fui, esses puxões de orelha, assim, que a vida me apresentou, acho que é transformador. Agora são 12 horas e 36 minutos. Atrasei todo o comercial aqui, Dana. Vou fazer um comercial rapidinho e já volto. Ok. Você está ouvindo 60 Minutos. Voa, né? Eu achei assim, nossa, eu vou lá conversar uma hora, o que eu vou conversar com Não dá pra gente conversar uma quinta parte do que a gente precisa. Isso que nem fomos pra parte mais gostosa, a política, Pois né? é. E tem um monte de gente. Deixa eu ver aqui. No final de semana sempre forte tem muito mais economia para você. Confira essas super oportunidades. Fralda Pampers Comfort Sec por apenas R$ 56,90. Resfenol com 20 cápsulas por R$ 12,90. Benegripe Multisolução Oral 240 ml por R$ 28,90. Final de semana com preço baixo é só na Farmácia Sempre Forte. Rua Jorge Zipperer 101, no centro de São Bento do Sul, junto ao Forte Atacadista. Resfenol e Benegripe são medicamentos. Consulte o médico ou farmacêutico e leia a bula. Farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Sempre. Esta semana é perfeita para você comprar o seu carro zero na Uvel Chevrolet. Aqui tem carro à pronta entrega e valorização do seu usado. Chevrolet Cruz com taxa zero. Spin com 7 lugares. Muita tecnologia e TV digital com mensais de 990. Tabela FIP no seu usado. Fale com nossos vendedores pelo WhatsApp agora mesmo, pois são poucas unidades em estoque. Uvel, a alegria de ser Chevrolet. Fone WhatsApp 47-3203-3999. Estamos de volta com o programa 60 Minutos. Vamos lá, então, rapidamente aqui, porque o tempo voa, né, gente? Quando a entrevista é boa, o entrevistado, né, faz aqui fluir, aí a conversa realmente passa muito rápido. Vou ser bem rapidinho aqui, tá, gente? Olá, boa tarde, Chaves, e boa tarde para o vereador Darlan. Sei que provavelmente vão entrar no assunto, mas se por acaso não entrar, eu gostaria de saber sobre a castração de animais. Agradeço, sou a Sandra Gientara, da Vila São Paulo. Daqui a pouco eu vou falar, Sandra. Boa tarde, Luzardi, estamos aqui na Chácara em Agudos do Sul, na escuta da São Bento FM. Sou a Rosângela. Tá aqui a Rafaela, Adilson,
Meus pais, Eugênia e o Luiz, todos flamenguistas. Ah, sério que são flamenguistas? Ai, ai, ai. Bom dia, sou a Margarida do bairro Mato Preto, estou na escuta. Luzardo, quero dizer que o Darlan é uma pessoa muito querida e que bom que Deus o abençoou salvando desse vírus e as palavras que ele colocou aí, muito bem colocadas. Parabéns e obrigado. Ah, legal. Bom dia, Luzardo. Obrigado ao Darlan, doutor Darlan. Muito obrigada pela sua iniciativa da lei. Eu falo pelas minhas cachorras que sempre, mas em nome das mães de autistas também. E agradecer também pela iniciativa do programa de castração de animais. Fui beneficiado com esse programa, tá faltando agora, né? E os cuidados com minhas cachorras que tiveram. Muito obrigado a todos. Que muitos inspirem você, Darlan. Críticas vão ter sempre, mas tem sempre os dois lados. Mas o importante, eu penso, quem é criticado, mas faz as coisas. Então não se atira pedra em árvore que não tem fruto. Sou a Roseli de Serra Alta. Boa tarde, Chaves. Será que o Darlan teria como ver alguém para ajudar uma pessoa que está morando em uma barraca nas 27 curvas? Nesse frio, olha, parece que já foi visto alguém lá. Mas tudo bem, depois o Darlan pode até comentar, se der tempo aqui. Bom dia, Luzardo. Um grande beijo da Mercedes e da Tita, da Shram e da Ilse do Nésio a você. Um ótimo dia com chuva. Bom dia na escuta. Um grande abraço também para o Dr. Darlan, a Ilse Baumrocha. Bom, várias considerações aqui, né, Darlan? Agora entramos naquela parte, nós temos só 20 minutos e um comercial ainda aí, para falar sobre essa parte da política. Vamos começar já por essa lei, que quando você entrou com a proposta lá, as pessoas acharam que era só porque você era veterinário para acabar com o barulho dos foguetes por conta dos cachorros. E aí, né, sabiamente, algumas pessoas já se tocaram que os autistas sofrem muito. Não só autistas, né? Idosos, crianças sofrem muito. Queria que você desse um breve comentário sobre essa lei. Luzardo, todo mundo levou pela questão dos animais. Eu não vou dizer que eles não estavam dentro do projeto, porque eles estão, tá? Mas a minha questão assim surgiu para esse projeto justamente quando eu participei de um aniversário de um menino autista, né? E que a mãe pediu que ninguém cantasse os parabéns para ele porque as palmas e o cantar, o som, eram muito agressivos a ele. E a cena, assim, ela pegou ele pelas mãozinhas, assim, e ela cantava como se fosse uma música para dormir, assim, muito calmo e muito baixinho, parabéns para ele. E daí que eu fui me informar, né? Eu fui saber, assim, o porquê disso, da onde que vem essa sensibilidade, e que existe mesmo, a maioria deles tem essa sensibilidade auditiva. E também fui ver quanto mais ou menos da população são autistas, né? Nós temos hoje em São Bento do Sul uma expectativa de 700 a 800 autistas, né? E também aquela hipocrisia barata que a gente compra na loja de R$ 1,99, né? Porque a gente, quando vai aprender a dirigir, passa em frente ao hospital, sabe que não pode buzinar em frente ao hospital. E a gente nunca se questionou, mas por que eu não posso buzinar em frente ao hospital? Eu não posso buzinar porque a buzina, o som, incomoda o paciente convalescente, né? Aquele senhorzinho, aquela criança recém-nascida. Mas se eu morar atrás do hospital, posso soltar fogos, inclusive de madrugada. E não tem nada que impeça isso, né? Então você começa a juntar um monte de fatores que vai além daquela questão que todo mundo achou que fosse só os animais. Se falar do lado animais, se eu pensasse em mim, eu perco dinheiro. Porque final de ano, virada de ano, nós veterinários ganhamos muito dinheiro, né? Nesses dias que o pessoal sai comemorando, soltando fogos, a gente ganha muito dinheiro na clínica, né? Dopando animais, sedando, vendendo sedativos, coisas assim. Então eu não pensei só nisso, não pensei só nessa questão, eu pensei no todo, né? Colaborar, e eu digo assim, eu uso muito parte de uma mentalidade que diz assim: sou quem sou porque todos somos nós. E eu acho que isso tem que ser inserido dentro de comunidade, sabe? Tapar os olhos, imaginar que nós não temos andarilhos na cidade, que nós não temos a prostituta na esquina de uma rua, imaginar que nós não temos pessoas drogadas na nossa cidade, no nosso meio, é ilusório, né? Então, assim, você só respeita se você conhece.
Se você não conhece, você não respeita, tá? Então eu não posso ignorar que em São Bento nós temos pessoas idosas, que nós temos pessoas acamadas, que nós temos recém-nascidos, que nós temos sim autistas que não entendem. Para mim, assim, Alduzado, não foi nem 1 nem 2 dias que eu via os vídeos que eu recebia em particular e me corriam lágrimas dos olhos, tá? Pela face, porque de mães. A própria pessoa que faz a tradução em Libras para nós, né, que na Câmara de Vereadores, ela teve a oportunidade de me encontrar um dia na porta. Ela falou assim: vereador, precisava tanto falar para você que quando você fala desse projeto eu encho os olhos d'água. Eu falei: sério? Mas por quê? Que é a Débora Aniaia, desculpa. Porque meu filho é autista. Né? A Natalier, que é outra que trabalha dentro da Câmara, o filho é autista. Uma estagiária minha, o filho é autista. Né? Daí assim, eu recebo um vídeo de uma mãe que é ela e a filha dela, e aquela filha assim completamente acamada, assim desesperada, soltando fogos. Ela fez o vídeo num dia de fogos, e você não consegue explicar para aquele ser que aquilo é só um barulho. Tá? Teve outro que mandou, por exemplo, assim, que ela falou assim: minha irmã acha que quando começa fogos é a guerra. Para ela é a guerra. Né? Talvez memórias antigas que ela tenha de alguma coisa, e você não tem como explicar. E daí pessoas que somos nós, egoístas, que temos o dom do entendimento, nós não entendemos que aquilo é meramente um barulho. O que aquilo agrega para a minha vida? Pá, 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 um monte de barulho. O que isso tem de transformador? O que isso tem de benéfico? Nada. Então, assim, só estoure aqueles fogos que tem decibéis abaixo do que foi proposto no projeto, e aqueles de ordem bélica, aquele visual que dá aquele espetáculo que estoura e abre cores, né? Tem opção de você comemorar, mas barulho, né? Se barulho, né, agregasse alguma coisa, tudo bem, mas assim, nós não conseguimos entender isso. Nós que somos dotados da capacidade de pensar e de entendimento, a gente não quer entender isso. Tanto que teve uma pessoa que olhou assim para mim, esteve no meu gabinete, que não vou citar nome, e falou assim: você criou uma lei para quê? Para os autistas? Quantos autistas tem em São Bento? Eu falei assim: tem entre 700 e 800. Você cria uma lei por causa de 800 pessoas? Gente, mas essas 800 pessoas existem. Elas fazem parte do meu todo, da minha comunidade onde eu estou inserido. Elas também estão inseridas. É mania nossa, por egoísmo, transformar aquele que não nos traz benefícios, porque nós somos materialistas, esperamos muito benefício do nosso próximo, em invisíveis. E a gente não se dá conta como a gente transforma essas pessoas em invisíveis. Né? E isso é tão normal. Eu me recordo um dia que eu estava na academia e eu olhava para aquela pessoa que fazia a faxina todo dia: bom dia. Ela abaixava a cabeça: bom dia, tchau. E eu fazia questão de falar isso para ela. Um dia eu fui consultar um paciente no meu consultório, ela falou assim para mim: doutor, eu não teria condições de vir aqui, pagar pelo que eu ganho e pagar uma consulta para o meu animalzinho. Eu vim aqui porque eu sou aquela senhora que todo dia na academia você me diz bom dia, até logo, tchau, sabe? Porque ninguém faz isso lá. E eu te pergunto, o que tem de diferente ela de mim? O que tem de diferente dela para o presidente, para o Papa? Sabe? Pro artista de TV que a gente se descabela, às vezes correndo atrás, gritando que é um autógrafo. Sabe? A gente precisa ver que ele vem, ele emana do mesmo Deus que eu vim e que eu emano. Que ele é uma criatura divina e individual. E a gente precisa parar com isso. Parar de transformar em invisível aquilo que não me afeta. Né? Porque eu não tenho um autista, dentro da minha família eu não vou ser simpático com um autista. E digo mais, tem uma previsão bem preocupante da Organização Mundial de Saúde, dizendo que o número de autistas vão crescer muito. E está vindo cada vez mais crianças assim. Antes não era tão comum, hoje você vê muito mais, né? Então, assim, tem um todo por trás desse projeto. Polêmico, né? E corajoso, como dizem os outros colegas meus de bancada. Mas se faz necessário. Se a gente não aprende pelo amor, Luzado, a gente tem que deveria ser, né? A gente vai aprender pela dor, infelizmente. Só assim para a gente obedecer certas coisas. Agora eu fiquei chocado também com essa colocação. Vai fazer uma lei para 800 pessoas. Me lembrou daquela, quando se fala, a Bíblia tem muita parte folclórica, né? Mas já me lembrou Sodoma e Gomorra, né? Uhum. Senhor, mas se tiver 100 justos, tá, me faz uma relação. Não, foi indo, se tiver 10, se tivesse um justo, eu não destruiria a cidade.
Porque todos merecem o mesmo carinho, todos merecem a mesma atenção, todos merecem estar desfrutando desse mundo onde vieram para aprender. E tem algumas pessoas que não, o que importa é o que eu penso, o que eu quero, o que eu preciso, o meu negócio. E é exatamente isso que me assustou na política, Luzardo. Tá? Se você perguntar assim, Darlan, como que você entrou na política? De início eu iria dizer para você assim, eu não sei. Algum tempo atrás, teve outro presidente de um outro partido que me procurou, eu não aceitei 2 convites, né? Não por ele, não por nada, porque eu não me via dentro da política. Como diz meu irmão, na minha casa meu apelido é Seco. Ele dizia assim, Seco, eu imaginava qualquer pessoa na política, menos você. Daí eu me filiei ao Novo, saí do Novo, fui para o Cidadania, assim, simpatizando com algumas visões do igual que o Cidadania traz, né? Dessa coisa da igualdade. E eu não fiz campanha, eu não usei fundo partidário, não usei. A maioria do meu material acabou ficando comigo mesmo, porque eu tive um incidente nos últimos 15 dias, que quando eu ia investir em campanha e fiquei impossibilitado de sair caminhando, que foi um problema no meu joelho. Mas eu me assustei um pouquinho dessa coisa, assim, da visão que o cidadão tem, a falta de conhecimento em cima dos 3 poderes, executivo, quem o compõe, quais são suas obrigações, legislativo, quem o compõe, quais são suas obrigações, e judiciário, quem os compõe e quais suas obrigações. E eu cheguei à conclusão que a maioria se acha do judiciário, sabe? Porque todo mundo tem uma solução, todo mundo aponta dedo para as coisas, baseado simplesmente no seu egoísmo de opinião. Não, a minha opinião é essa e pronto. E não quer nem discutir aquilo, né? E o que é pior, às vezes cobrando uma função que você não pode nem fazer, que não compete a você, que jamais passaria, né? Porque você não se preocupa com estradas, por que você não se preocupa com um hospital novo? Gente, vereador não pode criar projeto que gere custo ao executivo. E eu peguei candidato, discuti um dia em rede social com um candidato, que foi candidato a vereador, falando isso. Daí eu falei assim, prometendo. Daí eu falei para ele assim, olha, se me assusta aquele cidadão que não quer entrar para a política, me preocupa muito mais você, porque você colocou seu nome à disposição e você não sabe que vereador não pode fazer um projeto que gere gasto ao executivo. Senão seria muito fácil, né? Eu sentaria lá e dizia assim, prefeito, eu quero um hospital de 5 andares, com todas as especialidades, com tantos leitos, assim, assim, assado. Eu quero uma escola assim, quero uma quadra poliesportiva para tal bairro. Infelizmente, não é assim que funciona. Mas então mudem a lei. A lei é da federal para o estadual, estadual para o municipal, né? E lamento informar, a gente nasceu aqui e a gente tem que obedecer às regras. Ou lutar para que essas regras, dignamente, tá? Dentro de uma democracia respeitosa, para mudar essa regra. Porque a estadual é soberana na municipal e a Constituição, a federal, é soberana nas Exatamente. Darlan, eu acho que eu vou fazer o último comercial aqui, que nós atrasamos bem. Falta só 8 minutos. Gente, que dó, né? Falta só 8 minutos aqui. Eu já volto pra gente concluir, que tem mais gente participando aqui. Eu vou ter que fazer as leituras aqui pro Darlan. Aí eu vou ter que entrar com ele numa situação da saúde, né? Só para ele esclarecer aqui, sobre até um pedido de informações que você fez aí, mostrando a preocupação com o setor. Eu já volto. Darlan, eu espero e acredito que em 2024 possamos eleger uma mulher para o executivo. Eu sei que nós estamos com um tempo bem limitado, mas eu vou pegar esse gancho teu, talvez até para encerrar assim, depois a gente vê o que a gente faz com as perguntas e o que a gente daria de prorrogação para a coisa. Pegando a questão da minha Covid, por exemplo, assim, eu até queria falar no Dia da Mulher, lá no Dia das Mães, na Palavra Livre, que eu me questionei assim, por que Deus escolheu a mulher para ser mãe, né? E os meus colegas vereadores nem não sabem disso, vão saber agora, né? Nós estamos em 10 na bancada, são 7 homens e 3 mulheres. Luzardo, quando eu me questionava por que Deus escolheu as mulheres para ser mãe, eu fiz um paralelo com a minha questão da Covid, porque desses 10 que estavam lá, tirando eu que estava enfermo, né, cometido da Covid, quem ligava para mim, quem mandava mensagem para mim, assim, como você está, melhorou, precisa de alguma coisa, era a Zuleika, a Terezinha e a Carla.
Ali eu acabei tendo a resposta do que por que Deus escolheu a mulher para ser mãe, né? Porque acho que nós homens precisamos aprender um pouquinho com elas, né? E elas são mais detalhistas, elas são mais, eu acho que até pela questão cordão umbilical, eu alimentei um ser que gerei dentro de mim e alimentei ele por um elo de ligação chamado cordão umbilical. Então, acho assim que a mulher está aparecendo, pode aparecer muito mais e deve aparecer muito mais na política, porque eu acho que elas têm muito o que contribuir para a nossa política e muito a nos ensinar como gênero, assim, sabe? Nós temos muito que aprender com elas, né? Então, sejam muito bem-vindas, sejam corajosas, metam a cara a tapa, assim, porque acho que vão fazer a diferença. Tomara, gente, que em 2024 tenhamos uma mulher prefeita de São Bento. Tomara, eu torço para isso. Boa tarde, Luzardo, um abraço aí para o Dr. Darlan, para mim um grande profissional, admiro muito o trabalho dele e parabéns pela lei que ele aí tocou em frente. Os animais e outras pessoas, além dos autistas, também agradecem. Cuido de uns 9 cães abandonados e uns 7 gatos, agora estamos tranquilos, sem esses estouros de foguetórios. Esse é um verdadeiro representante do povo. Tira o chapéu para ele. O meu amigo Biro. Tá com a camisa do Corinthians ainda ali, Biro. Eita, e nosso time não ganha, né? Nem o Corinthians, nem o Grêmio. Tu torce para algum time de futebol? Internacional de Porto Alegre. Olha, já me arrependi por ter trazido a Arlene aqui. Colorado, gente. Eita, nós. Boa tarde, Luzardo. Boa tarde ao vereador. Sei que provavelmente... tá. Chaves, por favor, faz um convite para ele que volte a conversa com a gente nesse programa. Sim, eu no jornal, é um prazer ouvir as informações do Darlan. Esse sabe falar com clareza e com clareza do que diz. Meus parabéns a ele e a você pela excelente entrevista. Ficaria a tarde toda ouvindo. Eu também ficaria a tarde toda aqui batendo papo com o Darlan também, né? Com todo respeito, estou apaixonada pela fala do Dr. Darlan. Tá certo. Deixa eu ver quem que é aqui. A Sandra. Valeu, Sandra. Obrigado. Darlan, falta um minuto aí, mas dá tempo. O Dioraci vai me perdoar ali se passar uns 2 minutinhos, 3. Mas só quero que você fale desse pedido de informações que você fez, mostrando muita preocupação. Não está fácil. A gente sabe que tem uma série de problemas de relacionamento dentro da Secretaria de Saúde que está prejudicando os trabalhos, mas a gente não pode ficar tirando pedra, apontando o dedo, né? Mas você quer saber de várias situações que estão acontecendo. Qual a sua preocupação nesse momento com a saúde de São Bento do Sul? Veja bem, assim, o pedido, ele partiu de algumas informações que nós recebemos, né, e nós estamos lá em 10 porque é um funil, representar o povo, e um momento muito delicado, falta profissionais, né, eu acho até, como dica, se o presidente pudesse escutar esse programa, que ele fizesse o Revalida, né? Nós temos muitos profissionais formados em outros países em medicina que poderiam estar contribuindo nesse momento delicado pelo que passamos, mas nos falta muito técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, né? Que é quem põe de fato a mão na massa. E também estou fazendo um levantamento para ver assim a questão da diferença de salário desses profissionais de São Bento do Sul para outras cidades. Não recebi os de São Bento, a segunda-feira a gente concluiu isso, mas a gente percebe que as outras cidades estão pagando melhor para esses profissionais. Então a preocupação é assim, fala-se muito da questão de horas trabalhadas, fala-se de falta de profissionais, eu não vejo nada errado de você reduzir as cargas horárias que você trabalha para se dedicar no particular, tá? No teu consultório particular, desde que você não tenha feito isso durante a pandemia, né? E usando esse horário vago que você alegou que iria para o particular para fazer hora extra dentro da Secretaria de Saúde. Não estou dizendo que isso aconteceu e que está acontecendo. Para isso, o pedido de informações, né? Para a gente saber assim qual é o motivo das horas extras, que a gente sabe que tem ligação sim com a falta de profissionais, isso é inegável, é inquestionável, tá? Mas a gente também precisa ver a transparência dessas horas extras, né? Porque pode, né? Veja bem, estou falando que pode se criar alguns vícios, né? Alguns vínculos viciosos. E sempre tem a posição e a oposição. E é lógico que a oposição vem com tudo para cima, né? E eu sou obrigado a dar uma satisfação. Para isso eu fui eleito,
né? E eu sou o presidente da comissão dentro da Câmara que cuida justamente da questão da saúde. Então, assim, não é pessoal, tem nada a ver com a secretária, tá? É uma questão de legalidade, é uma questão de função, né, para aquilo que eu fui designado, né? E isso pode acontecer com qualquer outro secretário. Aconteceu com o do Detru, né, com o Sandro também, né, nem pôde responder. Rogo que ele esteja na luz, né, que ele possa continuar evoluindo como espírito, e que agora quem assume vai ter que responder o que foi questionado. Então eu aproveito a deixa para dizer assim, ó, não se irritem, não levem pelo pessoal, não é uma questão de pessoalidade, é uma questão de, se fosse profissão, eu diria que é uma questão profissional, né? Então a gente precisa esclarecer algumas coisas, a gente sabe assim que para tudo existe orçamento, né? Que você não pode pegar dinheiro de uma secretaria e jogar para outra. Mas estamos passando por um momento delicado na saúde. Pega o dinheiro da Secretaria de Agricultura e joga lá. Gente, isso é crime, não pode fazer. Né? Se a gente pudesse, a gente faria. Mas aí eu vou ser preso porque eu fiz aquilo. Não quero ser preso. Né? É uma coisa que falta entendimento também para o povo nessa questão. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas, a gente tem um prazo para a Secretaria de Saúde responder, assim que vier a gente vai trazer as informações para o povo. Eu, 13h04, passei da hora aqui. Eu só arrisco a dizer que você tem mais compromisso do que os outros 9 vereadores. Sim, sem sombra de dúvida. Por algumas razões. E eu sei que te foi oferecido cargos também para a prefeitura, você recusou. Sim. Não aceitou apadrinhar ninguém, porque você não foi eleito para isso. Jamais. Você já deixou claro Jamais. isso. E um cidadão que é eleito sem fazer campanha, como foi o teu caso, e você acabou de testemunhar isso aqui, é sinal que a população já tem um reconhecimento. Então, o teu compromisso aumenta muito. Exatamente. E a gente vai continuar torcendo para que você continue fazendo esse trabalho transparente. E eu estou sempre aí, a rádio também está sempre aí, para você mostrar esse trabalho também para a população. E também, como você diz, né, rogo a Deus que os demais vereadores, alguns precisam acordar, e ainda tem tempo, estamos só no 6º mês, para fazer o trabalho que realmente o povo precisa, merece, para que as coisas aconteçam para o melhor a cada um. Não aquilo que é conveniente a si, aos parceiros, aos parentes ou ao partido político. Tá? Luzado, a gente passou, peço desculpa, né? Não chega, é um pouco deselegante isso, né? Podemos marcar uma próxima. Setembro. Agradeço imensamente a você, em primeiro lugar, a Rádio São Bento, essa rádio que eu acho que é um programa diferencial. Eu queria que estivesse em todas as rádios de São Bento esse tipo de programa, para levar o conhecimento do povo do que realmente acontece, né? Agradecer ao Cidadania, ao meu partido, o convite que fizeram para que eu pudesse estar vivenciando o estar vereador. Muito embora no início eu não gostei, eu começo a entrar no trilho do trem, e com o propósito claro de empatia, de inclusão e participação do povo na administração pública. Porque é dele que emana o poder, é dele que vem tudo que sustenta a política no Brasil, e o povo merece. Muito bem. Darlan, muito obrigado, Deus abençoe e um ótimo fim de semana para ti. Que assim seja a todos.